Luciano Idesec. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a gestão de horários dentro do software de security da ControlID, ok? Então, na versão cloud aqui, a gente vai trabalhar com o cadastro de restrições de horário. A lógica que eu quero apresentar hoje aqui no sistema é como a gente vai organizar a criação de equipes de trabalho e definir para essas equipes os horários que a gente quer fazer restrições, ok? Então, a primeira parte que a gente vai ter aqui no software é na parte de cadastro de grupos, tá? Então, a lógica que eu quero definir aqui no cadastro grupos é que a gente vai definir aqui as nossas equipes de trabalho. Então, a gente vai reunir equipes que fazem a mesma regra ou que fazem o mesmo horário, ok? Então, a ideia aqui da criação de grupos é eu definir esses grupos como se fossem turmas, né? Então, eu tenho lá a primeira turma aqui, manhã, turma, produção, manhã. Uma regrinha aqui que a gente vai criar. Então, eu vou criar esse grupo, a gente vai colocar esses funcionários que fazem parte desse grupo do Produção Amanhã e depois a gente vai criar regras de horário para essa turma. Então, aqui em cadastros de grupos, eu vou clicar em novo grupo e vou definir aqui, ó, vou falar turno, manhã, produção. Feito o nome do grupo, vou salvar, vou editar aqui, ó, grupo turno manhã, vou vir aqui em pessoas e aí eu vou ter uma listagem de funcionários lá para selecionar. Então, vamos ver aqui, eu acho que eu devo estar com poucos funcionários na base. Não, tenho aqui já um grupo razoável. Então, eu vou entrar aqui no turno manhã produção, vou clicar em pessoas, vou adicionar pessoas e vou selecionar aqueles funcionários que eu quero para aquele turno. Selecionei o nome das pessoas, elas vão estar aqui, ó. Funcionário 1, 110, 104, então defini o grupo aqui das pessoas que compõem, tá? A gente não vai trabalhar nesse caso aqui com visitantes, nem vai fazer uma movimentação. Então a ideia foi aqui eu criar esse grupo para definir uma turma e dentro da turma definir as pessoas que fazem parte dele para eu aplicar a regra no grupo, tá? Então a gente vai definir aí turmas como nome de grupo. Depois que eu cadastrei os grupos, eu vou clicar aqui no guia acesso e vou fazer cadastro de horários. E aí o cadastro de horários, a ideia do cadastro de horários é eu criar aquelas regras de horário que eu quero aplicar para aquele determinado grupo de pessoas, tá? E aí a gente pode fazer o cadastro de inúmeros horários. Então vamos pensar no seguinte aqui, ó. O turno da manhã ele entra às 7, depois ele sai ao meio-dia para fazer um intervalo, retorna às 13 horas e vai embora às 16. Então eu tenho aqui esses horários aqui e vai a regra de segunda a sexta. Então tenho aqui 7 horas, meio-dia, 1 hora, 16 e 10. Eu vou ter que criar os horários com essas restrições e definir depois para um grupo ali, numa estrutura de acesso que a gente vai criar. Existem vários meios da gente fazer essas restrições, mas a mais comum, quando a gente fala de restrição de horário, é definir uma tolerância de extra e falta já na chegada ali antecipada do funcionário, para evitar de repente que ele fique registrando ponto de uma maneira que gere uma falta excessiva ou um extra. Por determinação, né, normalmente a gente trabalha aí com 10 minutos. Se a pessoa tem no primeiro horário dela aqui a entrada às 7 horas, a regra lógica aqui para a gente seria das 6h50 às 7h10. Então, o primeiro range de horários aí que a gente criaria para esse grupo seria nesse intervalo entre 6h50 e 7h10, liberar o acesso para eles. Ou seja, se ele chegar às 6h49, ele não entra. E se ele chegar às 7h11, ele também não vai conseguir entrar. Tá? Então, eu vou criar esse horário aqui, vou clicar aqui em novo horário. Eu vou definir aqui entrada 7 horas. Se eu quiser, eu posso já fazer uma prévia aqui do que eu estou aplicando nesse horário para ficar fácil de eu selecionar ele depois. Então,
Eu criei já uma estruturinha aqui. Vou tirar o parêntese, porque às vezes alguns softwares não aceitam. Então eu fiz a entrada às 7 horas com esse range de horário. Então, qual que é o início da liberação? 6h50. Qual o fim da liberação? 7h10. E aí eu vou copiar, ó, replicar. Vou replicar. Ele foi para segunda, sábado e domingo, mas eu não quero que aplique nem para o sábado e nem para o domingo. Então eu desmarco as caixinhas aqui. Vou ter de segunda a sexta, vou ter um range aqui das 7h10. Vou salvar. Então eu tenho aqui, ó, entrada às 7h10. Vou criar mais um horário aqui. Então vou pôr aqui, ó, saída. Ou entrada, saída, né? Vamos colocar aqui saída 12 horas. Criando a regra que eu não quero que ele saia antecipado, então eu vou colocar aqui do meio-dia com uma tolerância até o retorno dele para o almoço, né? Vamos falar que esse funcionário, seguindo essa lógica aqui do intervalo do almoço, agora a gente vai ter isso aqui, ó, das 12 às 13, porque é o intervalo. Pensando numa tolerância, eu sairia liberando ele a partir do meio-dia e vou trabalhar com um limite até de 10 minutos ou 5 minutos, conforme você entender que é necessário isso lá. Então, eu crio essa regrinha aqui e coloco aqui, ó. Eu posso até colocar almoço aqui, se eu quiser. Dá o meio-dia umas 13 com esse range de horário. Qual que é o início da liberação? Meio-dia. Qual o limite? 13h10. Replico. E não quero para sábado e domingo. Vou salvar. Já tenho o almoço com o retorno. E agora eu vou trabalhar com esse último range aqui, das 16 horas. Então, das 16 horas, eu vou trabalhar agora que a partir das 16 horas eu libero e vou dar uma tolerância para ele até 16h10 ou 16h15. É vocês que definem isso aí. Então, vamos colocar aqui novo horário. Vamos colocar saída às 16 horas e aplicar a regrinha. A partir das 16 pode sair, sem autorização até as 16h10. Depois disso, ele vai ter que pedir autorização para sair. A ideia da autorização é evitar que ele fique fazendo extra sem autorização. Então, vou salvar e eu tenho já criado os horários da entrada, do range do intervalo e a saída dele para o final do dia. Próximo passo, eu já tenho cadastro de grupo, já tenho cadastro de horários e agora eu vou trabalhar aqui em acesso em regras de acesso. Regras de acesso. Vamos criar uma nova regra aqui. O nome da regra. Eu vou usar o mesmo nome que a gente usou aqui para grupos. Vamos lá. Turno, manhã, produção. Que é para ele, né? Então vamos lá. Copiei. Vou aqui em regras de acesso. Vou em nova regra. Vou dar um nome para ficar fácil de eu selecionar depois. E aqui é o pulo do gato, né? Se a gente quiser recriar uma lógica individual, eu não precisaria ter grupo. Eu posso ir direto selecionando os funcionários daquela turma. Então eu poderia pular essa primeira etapa. Só que a tendência é eu fazer a modificação do horário da pessoa no cadastro dela e não dentro de uma regra. Então, para a gente aqui, a lógica de criar o grupo tornou a maneira como eu manipulo a informação para o cadastro mais fácil. E eu explico daqui a pouco sobre isso. Então, vamos lá. Eu selecionei o nome para a regra de acesso. E agora, ao invés de eu selecionar as pessoas individualmente, eu vou selecionar, na verdade, o grupo. Então, eu venho aqui, ó, escolho o grupo em empresas e escolho esse grupo aqui. Ó. Vou clicar sobre ele, ele vai aparecer do lado direito aqui, selecionado. Então, ó, turno da manhã produção. Todo mundo que estiver nesse grupo aí vai participar dessa regra que eu estou criando. Vou para a próxima etapa. Aqui eu vou selecionar os horários da regra de acesso. E os horários voltam naqueles 3 horários que a gente criou. Então eu tenho a entrada da manhã para selecionar, que vai das 6h50 às 7h10. Tenho o intervalo do almoço e tenho a saída. Então eu selecionei esse grupo de horários aqui para essa regra. Vou para o próximo passo. Próximo passo aqui. Ele está perguntando aqui, ó, selecione onde a regra deverá ser utilizada. Então lá na empresa eu tenho vários setores lá de produção. Então
eu vou vir aqui selecionar se você tiver uma catraca ou mais equipamentos, você seleciona quais equipamentos participam dessa regra de acesso, que a gente chama ali no caso não propriamente do equipamento, mas também da área, né, de acesso à empresa, por exemplo. Então tenho aqui selecionado a regra. Próximo. Aonde isso, né? Então vamos no resumo do que foi feito. A gente criou para o grupo e empresas as regras do horário para a entrada principal. Basta eu salvar. Eu tenho aqui então uma regra de acesso por turno da manhã da produção. Vou editar aqui para visualizar. Ele está revisando comigo, que é o nome da regra de acesso que eu criei. As pessoas que eu selecionei, e aqui eu selecionei, ao invés de nomes, eu selecionei um grupo. E aqui as regras de horário, e aqui o setor que eu estou aplicando aquela regrinha. Feita a revisão, salvo de novo o processo. Por que a gente fala de grupos lá no começo? Se eu quisesse criar uma regra aqui, e nessa etapa de selecionar quem participa, eu selecionar as pessoas e vir aqui definindo o nome, eu posso fazer isso, né? Mas quando a gente tem muito funcionário, isso fica muito complexo de gerenciar. Então, se eu trabalhar com grupos de empresa, fica muito melhor, tá? Por que isso? A partir do momento que eu criei o cadastro de um grupo, por exemplo, turno da manhã produção, aqui no cadastro de pessoas, eu posso vir aqui no funcionário que mudou de setor ou em um funcionário novo e selecionar esses grupos para ele aqui. Então eu tenho aqui, ó, funcionário 101. Ele trabalha no grupo que a gente chama sem regra, eu vou remover ele, porque eu não quero que ele fique nesse grupo, e ele já está no turno manhã produção. Então se ele não tiver vinculado a nenhum grupo, quando eu cadastrar um funcionário novo, ele vai vir assim. Eu vou vincular aqui e aí eu seleciono aqui, ó. Isso mesmo, aqui, turno manhã, produção. Vincular, vamos ver aqui, disponíveis, turno manhã, produção. Vou salvar. Vou cadastrar um funcionário novo aqui para teste, ó. Funcionário novo, teste. Funcionário entrou. Então, fiz todo o cadastro dele. Vou pôr aqui uma matrícula que eu acho que ele vai exigir. Vou salvar esse cadastro. Funcionário. Vou achar aqui ele de novo. Funcionário novo, teste. Vou editar. Vou aqui em grupos e empresas. E vou vincular ele a um grupo. Ao grupo aqui, ó. Turno manhã, produção. E salvo. Salvo de novo. Ah, ele mudou para o turno. É outro turno que ele tá. Mudou de turno. Então vamos lá. Vou achar o cadastro do funcionário de novo. Vou editar. Vou em grupos. Vou vincular. Seleciono que ele está sem regra aqui. Turma de grupo sem regra. E tiro o turno da manhã para ele. Dou OK e salvo. Então, a facilidade que eu tenho dentro do cadastro para vincular a equipe é de grupo. Por isso que a gente fala de criar a primeira etapa, criar grupo. Segunda etapa, criar as regras de horário. E a terceira etapa, criar as regras de acesso. Na criação das regras de acesso, eu tenho que me lembrar de que ao invés de selecionar aqui pessoas para participar dessa regra, eu trabalho com um grupo, porque depois eu vou ter esse grupo para vincular na ficha do funcionário, e quando ele estiver no turno da manhã, for para tarde, for para madrugada, enfim, ele trocou, basta eu ir no cadastro dele e mudar para qual grupo ele está trabalhando. Então é uma gestão mais lógica, tá? Trabalhar com grupos, ok? Se tiver ainda alguma dúvida sobre esse processo, vocês podem entrar em contato com a gente pelos canais de suporte que a gente vai fazer a orientação, ok? Obrigado.